Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se hoje em dia aparecer alguém falando que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da Bíblia ou algo assim, é mentira, é mentiroso esse homem, tal, porque não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Gostaria de falar sobre a justificação de Deus mediante a fé e eu escolhi um versículo aqui, bem já lido já bastante, onde está em João 3, que realmente é o que dá a certeza viva, é saber que Jesus Cristo já morreu nos nossos pecados, que a gente não precisa fazer nada a não ser crer nele, que ele morreu no nosso lugar. E mesmo assim, esse crer não vem de nós, vem pela fé, que é dom de Deus. Ou seja, o homem não tem participação nenhuma na salvação. É zero participação. Então, eu vou começar aqui lendo João 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o quanto Deus nos amou. A gente, morto nos nossos pecados, a gente pecador, Deus dá o que ele tem de mais valioso, que ele mais ama, que é o quê? O Filho dele. Então, consegue observar que o amor de Deus, o tamanho que ele dá o seu Filho por nós. Você daria o seu filho por alguém? Você não daria seu filho por alguém bom? Imagina por alguém pecador igual a gente. Você daria seu filho por um traficante, por um bandido, por um assassino? Mas Deus deu por todos nós. Basta apenas crer. E esse é o que Deus imputa a nós como justiça, quando cremos no seu Filho. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Como assim? O Senhor Jesus não está, no momento, num caráter de juiz, mas sim de justificador daquele que crê no seu nome. Por isso é pela graça, por graça, favor imerecido. Deus nos presta esse favor, que Cristo morrendo em nossos lugares. A gente deveria morrer, a gente merece a morte eterna, mas Cristo morreu no nosso lugar. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, não crê. Se a pessoa não crê, ela está condenada já. Ela pode sair dessa condenação crendo a qualquer momento. E uma vez que ela crê, ela não perde mais a salvação, porque ela creu através da fé, e a fé é dom de Deus, os dons são irrevogáveis de Deus. Ou seja, não tem como, uma vez que uma pessoa recebeu o dom da fé e creu, deixar de crer. Entenda que os apóstatas, uma apóstata é uma pessoa que só proferia, que falava crer, dizia da boca para fora, mas realmente nunca creu. E agora entenda, quem crê em Jesus não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. A gente pega mais um versículo que está em João 5. Vou ler aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra
Quem ouve a minha palavra, a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, ou seja, crendo em Deus que enviou Jesus, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aqui nesse outro versículo, a gente vê a confirmação que tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, ou seja, já está salvo. Ah, não, tem que esperar no último dia. Creu Abraão a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Assim fala em Romanos 4 e fala em Gálatas. A gente vê que a nossa fé nos é imputado como justiça na presença de Deus. Ou seja, nós não somos julgados. Como a gente pode ser julgado se alguém já foi condenado no nosso lugar? Já teve uma condenação. Cristo Jesus passou 3 horas de trevas sem poder ter comunhão com o Pai, para poder nos justificar. Morreu e ressuscitou o 3º dia, como confirmação da aceitação do sacrifício dele para a obra de Deus. Ou seja, Deus é justo e alguma coisa tinha que ser feita quanto ao pecado do homem. O homem não poderia se salvar tendo pecado na presença de Deus. Deus repudia o pecado. Quando Cristo foi crucificado, ele carregou o pecado de todos. Naquelas 3 horas de treva que ele ficou pendurado naquele madeiro, ele não pôde ter comunhão com o Pai. E foi as piores 3 horas da vida dele, porque ele é Deus e estava naquela lama, na negrura das trevas, porque ele estava em nossos pecados. Então, esse é o juízo de Deus. Cristo Jesus morreu no nosso lugar, ponto final. E, não, mas vai ter julgamento. Não tem, aquele julgamento de Apocalipse é para os que não creem, porque quem não crê já está condenado. Já está condenado. Quem crê já está salvo. Esse é o juízo de Deus. Ele prova a sua justiça pelo seu amor. Ele dá o que ele tinha de mais precioso, tudo o que ele tinha de mais precioso, que é o seu filho. Dá ele por nós. Então imagina o quanto que ele nos ama. E agora tem gente que perverteu o evangelho, falar que não, mas você tem que fazer isso para manter, para conseguir. E o que o apóstolo Paulo vem falando, leia em Coríntios 15, Atos 15, leia os evangelhos, leia as cartas, as epístolas. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele vem falando que viria tempos que falsos mestres, ou seja, os que estão dentro, falsos profetas, falsos apóstolos, perverteriam o evangelho de Cristo. O evangelho de que Paulo fala, e não procurei fazer outra coisa senão pregar Cristo e esse crucificado. É apenas esse o evangelho, é Cristo e este crucificado. Entende? Se Cristo morreu por você, você não tem mais que morrer. Se você quer que Cristo já morreu no seu lugar, o que você está querendo pagar a Deus, para Deus? Cristo já morreu no seu lugar. O pecado não é mais imputado a você. Por mais que você permaneça no pecado, tenha pecado na carne. Mas aí você vai sofrer um processo de administração de pai. Porque o pai que ama o seu filho, corrige ao seu filho. E se vós não aceitar a correção, vós sois bastardo. Alguém que não é corrigido pelo pai é bastardo. O pai, ele ama o seu filho, ele vai corrigir. E se seu filho não aceita a correção e for filho verdadeiro, vai ser disciplinado, nem que seja pela morte, como está escrito. Digo que por pecado para a morte, não ore. O que é o pecado para a morte? É morte espiritual? Não, é morte da carne. Assim
como estava aquele irmão em 1 Coríntios 5. Eis que vós é adultério, e adultério tal que nem entre os gentios se nomeie. Eis que possuíste a mulher do seu pai, mesmo eu não estando de corpo presente, eu e o meu Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse tal seja entregue a Satanás, para destruição da carne. Olha, observa, carne, para que o Espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso, a gente vê que não perde mais a salvação. É o que Cristo fala. Todos que vêm a mim, de modo nenhum, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Jesus Cristo afirma mais ainda que o Pai não vai perder nenhum, que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. A vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Ou Jesus é fraco? Você está falando isso? Creia somente que ele já resolveu tudo. Ele ainda fala mais, que meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Ou Cristo mentiu? Ele contou uma lorota, uma historinha. Ah, eu falei aquilo ali, pai, sei lá, mas poxa, não é assim. Observa as coisas de Deus, os dons de Deus são sem revogação. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, não pode mais perecer. Você vai querer andar, você deve andar no bom caminho. Se não andar, vai sofrer administrativamente com o Pai, porque Ele vai te cobrar porque Ele é teu Pai. Agora, se Ele não te corrigir, é porque você não é filho. E um filho que anda fazendo o que quer, dando a sua vontade, sem ter um pingo de constrangimento, esse realmente não é filho. Ele só professa. Um filho de verdade, por mais que ele esteja andando no caminho errado, andando na lama, em todo o tempo, dentro do coração dele, ele vai, eu estou errado. Por mais que ele não confesse a homem nenhum, mas no coração vai estar mostrando, acusando o que ele está fazendo de errado. E grande é Deus para trazer ele de volta ou para cortar o testemunho dele aqui nessa terra. Mas se perder, nunca. Ou Jesus mentiu, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Entenda, a Bíblia não pode entrar em contradição. Os apóstatas da Bíblia existem. Os apóstatas da Bíblia são aqueles que professam, que falam, creem que Jesus como Salvador, mas na verdade contam com o quê? Com seus esforços. Não, mas eu faço isso para receber salvação, eu faço aquilo. Então não creem verdadeiramente em Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador. Muitos acham que tem que fazer a obra, mas mesmo assim se consideram fracos e não conseguem fazer e imputam isso ao Senhor, sendo que as pessoas não conseguem ter uma certeza. Mas olha só que Jesus fala: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é vai ter, não, tem a vida eterna. Todo aquele que crê. Entenda que Jesus é a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Ou seja, você não estiver fundado em Cristo Jesus, ele é pedra de tropeço e ele é rocha de escândalo. Mas se você está a sua fé está depositada em cima do alicerce, qual é o alicerce? A fundação, Jesus Cristo. Então você tem a salvação, você tem a vida eterna. Eis que alguém edificar em cima do fundamento. Eu acho que, se eu não me engano, essa passagem está em Corinto 3 ou 4. Eis que alguém construir em cima do alicerce um edifício, seja de pedras preciosas, ouro, prata, madeira, feno ou palha. A obra de cada um será declarada no dia do Senhor. Será provada como que pelo fogo. O que não sofrer detrimento
o tal receberá galardão, que é uma premiação. Todavia, o que sofrer detrimento, ou seja, perda, sofrer perda, o tal será salvo, como que? Pelo fogo, como juízo, pelo juízo de Deus, de raspão. Qual é o juízo de Deus para quem crê em que Jesus? Não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Então, a pessoa passou como? Raspando pelo fogo. Porque a justiça de Deus qual é? Quem crê em Jesus não entra em condenação. Não pode voltar atrás. É essa a palavra. Então, automaticamente, uma pessoa que tem o teu testemunho cortado aqui na terra, ela, sendo um filho de Deus, ela não perde a salvação. Mas ela sofreu perda. Porque deu um mau testemunho. Não estava vivendo dignamente. Muitas vezes a gente quer procurar um motivo, uma explicação. Eu não tenho como saber quem é um verdadeiro cristão. Eu posso imaginar, eu posso conseguir observar mais ou menos. Porque o trigo e o joio são iguais. Tem pessoas que não são cristãs e fazem obras mais bonitas do que cristãos genuínos, que fazem caridade, que fazem isso, fazem aquilo, e falam explicitamente, não, Deus não existe. São ateus. Agora, observe, uma pessoa que é nascida de novo, como eu posso saber, como posso ter comunhão com um irmão, como saber? Eu não tenho como saber, mas eu posso ter uma base. Se uma pessoa anda correto, professa o nome de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela tem obras, aí eu creio que ela é o meu irmão. Por quê? Ela tem obras. Eu não tenho como ver a fé da pessoa. Então eu vejo as obras. Porque tem tua fé, me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé sem as minhas obras. Entende essa passagem de Tiago? É uma conversa horizontal, de homem para homem, não é diagonal, de cima para baixo, não. Não é de Deus para o homem, é de homem para homem. Como eu sei que eu posso ter comunhão com o irmão? Simplesmente vendo a obra dele. Observa que Tiago ali, ele fala, começa dando exemplos de como um cristão deve ser, que ele não deve o quê? De que um irmão não deve se desfazer do outro, porque o outro tem uma condição melhor, o outro tem uma condição pior. Não se desfazer da pessoa, julgar pelos olhos. Então, realmente, ali é o quê? Ele está falando de quê? De ter comunhão, de um irmão ter comunhão com o outro. Como eu posso ter comunhão com o meu irmão? Não é salvação eterna. Ah, mas tem a parte lá em Hebreus que está escrito que provaram dos dons celestiais, fizeram-se participantes do Espírito Santo. Observa, se fizeram participantes do Espírito Santo, mas não, o Espírito Santo não habitava neles. Porque a partir do momento que habita numa pessoa, é irrevogável, porque começou a ter o Espírito Santo pela fé, e a fé é dom de Deus, e os dons de Deus são sem revogação. Deus não volta atrás no que ele dá e no que ele promete, porque Deus tem palavra, ele tem honra. Ele não é um homem que, não, agora para de me servir. Deus já te conhece antes de você pecar. Ele sabe quanto pecado você cometer, até os que você ainda não cometeu. Eu sou convertido, agora eu não peco mais. Mentira, você vai pecar, nem que seja na mente, mas muitas das vezes vai cometer pecado maior em falar que os teus pecados da mente não são suficientes para te condenar, por isso você se mantém firme na presença de Deus. Mentira, se Cristo Jesus não morre por nós, a gente já estava condenado. Não tem como a gente chegar na presença de Deus carregando um único pecado, nem que seja da mente. Eu pensei, cobicei, eu olhei para a mulher do moço, passou uma mulher na rua, eu olhei, cobicei, eu quis aquele carro que aquele rapaz do meu vizinho tem, aquela moto.
Isso é cobiça. O apóstolo Paulo deixa bem claro: se os mandamentos não falassem, não cobiçarás, eu não saberia o que é cobiça. Para ver o nível de Paulo quando ele andava como judeu aqui, ele não sabia o que era pecado se o mandamento não falasse que a cobiça era pecado. Ou seja, se você não cobiça, falar que não cobiça, falar que você não deseja as coisas desse mundo, dessa terra, é mentira, porque o pecado que existe está na sua carne e você ainda vive nessa carne, nesse templo. Muitas das vezes você sente inveja de alguma coisa de alguém, da inteligência, do jeito de alguém falar, do jeito de alguém se portar, do jeito de alguém ser, uma coisa simples, mas também já está cobiçando, já está olhando para o que é dos outros. Então, não vem de Deus, mas não é isso que nos salva. O que nos salva é Cristo, sabendo que Ele morreu na nossa linha temporal toda. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Agora entenda, você crê em Jesus, você tem a vida eterna e não pode entrar em condenação, pois já passou da morte para a vida. Meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha sequer da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então só dê glória a Deus, agradeça a Ele, porque a única coisa que podemos fazer é ser gratos a Deus. Somente isso. Crê em Cristo Jesus. Amém.